lemos, meus irmãos queridos, é uma palavra que é muito temida no livro do Apocalipse. Há umas pessoas que não frequentam a igreja, que não vêm na igreja, e quando você fala de Apocalipse, as pessoas ficam preocupadas, elas pensam que Apocalipse é para colocar a elas um certo medo, porque o Apocalipse fala de coisas que verdadeiramente parecem estranhas para nós, fala de destruição, fala de coisas terríveis, mas junto com essas coisas que estão às vezes um pouco diferente do nosso contexto cultural, daquilo que nós entendemos, junto desta palavra vem uma revelação extraordinária de bênção sobre a nossa vida. Este livro foi escrito em cerca de 90 anos depois de Cristo. Jesus Cristo já havia andado com os discípulos, também já havia, meus irmãos, os discípulos passado por grandes perseguições, homens que andaram com Jesus, que fizeram maravilhosos milagres depois que a unção desceu sobre eles, homens que andaram com Jesus e viram Jesus ser aquele jovem simples no meio de Jerusalém caminhando, mas também depois viram aquele jovem simples crescendo como homem, aprendendo e ensinando como mestre, e depois de terem, meus irmãos, o seu chamado, a Bíblia diz, queridos irmãos, no livro de Marcos, no capítulo 3, que o Senhor chamou o discípulo e chamou quem Ele quis. Aleluia! Glória a Deus! Ele chama quem Ele quer. Ele chama. E quando Ele chama, meus queridos, Ele fica assim que nem eu e você olhando e querendo ouvir mais. Você não veio nesta noite aqui para ouvir um pregador. Você veio aqui para ouvir um Jesus falar contigo. E você vai sair daqui com a voz dele pagando no teu coração. Porque Ele te conhece. Ele te conhece, Ele conhece a tua vida, Ele sabe o dia e a hora que você nasceu. Aleluia! João está na ilha de Patmos, está atirado, jogado, meus irmãos, atirado numa ilha para cumprir pena. Já estava tão difícil acabar com este homem, porque todos os outros discípulos já haviam sido martirizados, mas Deus tinha uma promessa para ele. Jesus tinha dito no meio dos seus discípulos que João não morreria, e que João morreria somente de velhice. Eu já levo aqui uma profecia bíblica para você. Ei, jovem, quer viver bastante? Quer ver o filho dos teus filhos? Comece obedecendo a palavra de Deus, que a Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, e terás vida longa na terra, e verás o filho dos teus filhos. Quer viver bastante? Obedeça e honre teu pai e a tua mãe, porque quem honra o pai e a mãe obedece a palavra, e quando obedece a palavra, as bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. As bênçãos de Deus vêm sobre a nossa vida. Este homem andou com Jesus e andou com ele, vendo grandes milagres, e ele escreveu umas cartas, no 1º e 2 João, ele escreveu o Evangelho de João. O Evangelho de João foi escrito, meus irmãos, numa época onde levantou-se muitas questões acerca da natureza divina de Jesus. Alguém dizia que Jesus não era divino, ou seja, que Jesus não era Deus. Quando nós falamos de Deus, queridos irmãos, eu estou falando de um ser único, que tem uma única, ou melhor, várias capacidades que ninguém tem na face da terra e na existência, seja agora no invisível, no visível e no invisível. Que tipo de coisa que este homem, que esta pessoa tem que ter para ser considerado Deus? Primeiro, ele tem que ter onisciência, ou seja, ele tem que saber de tudo ao mesmo tempo, de todas as coisas. Segundo, ele tem que ter onipresença, ele tem que estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo. E terceiro, ele tem que ter onipotência, ele tem que ter todo o poder no céu e na terra. É por isso que quando nós adoramos a outro Deus, quando nós entendemos que outra pessoa, ou uma imagem, ou qualquer outra coisa possa ter mais poder, ou mais graça, ou mais unção, ou conhecer mais que Jesus Cristo, nós estamos cometendo a Ele um ferimento no seu coração, porque estamos direcionando a nossa fé para aquele que não é poderoso, que não pode fazer, que não sabe todas as coisas. Mas aqui, meu irmão, no livro de Apocalipse, quando ele escreve a João, ele começa a mover essa escritura, e João achando que ia morrer, João achando
já havia sido perseguido, e a história conta que João já tinha sido atirado dentro de um tonel cheio de azeite quente para matar ele, e ele não morreu. Oh, aleluia, porque ele tinha uma promessa de Deus. Aí eu imagino João escrevendo, João dentro de uma caverna, João dentro de uma prisão, e de repente ele é surpreendido por Jesus Cristo, mas ele não vê mais aquele jovem do lado dele, de 30 anos, ele não vê mais aquele homem que estava na cruz, ali crucificado, e as pessoas cuspindo dele, e as pessoas blasfemando dele, dizendo: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão, se tu és o Filho de Deus, desce daí. Não, agora ele olha para um ser metafísico poderoso, que fala como voz de muitas armas. Quando ele abre a boca, ele fala até os ouvidos de João, e João começa a entender que aquele ser que estava diante dele era o próprio Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz, meus irmãos, que ele começa dizendo: eu sou o Alfa, ou seja, tudo que começou, só começou porque eu estava ali. Tudo que começou só iniciou porque eu estava no começo. E você sabe, meu irmão, da história bíblica que diz que quando Deus providenciou, aleluia, tudo no jardim do Éden, para aquele casal que ele fez com muito amor, a Bíblia diz que Deus começa a fazer todas as coisas, preparando, arrumando o Éden, arrumando a terra, deixando as frutas, deixando tudo organizado, para depois colocar o homem ali. Ei, olha aqui, Deus é que cuida daqueles que Ele ama, Deus é que prepara as coisas para você, é Deus que ilumina todo dia o sol pela manhã, para que você possa ter esperança e confiança nele. E o Senhor nos levantou para pregar o Evangelho e para lembrar a você que Ele tem um grande plano na tua vida e está cuidando de você. Quando ele diz que eu sou o Alfa e o Ômega, o que ele diz? Eu comecei todas as coisas porque eu quis começar. Só começou a existência tua e minha porque no coração de Deus havia um desejo de a nossa existência. Oh, aleluia! Oh, glória! E quando o Senhor coloca, meus irmãos, aleluia, as mãos do barro e faz o barro, e ele coloca o homem em um lugar chamado Éden, ele coloca as árvores do conhecimento do bem e do mal, mas ele também coloca a árvore da vida, ou seja, que o homem poderia comê-la o tempo todo, no momento que quisesse ele poderia comer da árvore da vida. Quem é essa árvore da vida? Essa árvore da vida já era uma predisposição de Deus, mostrando que era o próprio Filho dele naquele lugar. Aquela árvore da vida simbolizava o próprio Senhor Jesus. Jesus disse para os discípulos: eu sou a videira verdadeira. Oh, aleluia! Quem come e bebe do meu sangue tem vida comigo. Ou seja, eu sou aquela árvore que estava no meio do Éden, aquele que você consegue participar da natureza dele, com a natureza de vida da imortalidade. Ou seja, se você estiver debaixo das promessas e da fé em Cristo, você não vai ser, meu irmão, aquele que já foi. Oh, aleluia! Meu irmão, hoje da tarde meu filho estava falando quem foi Albert Einstein. Eu disse, foi um físico matemático. Só que tem um detalhe, ele foi. Aleluia! Ele foi Lamai com da raça. Ele foi Lamai canto. Lamai canto. Sabe o que eu quero abrir um parênteses aqui? Você até pode ser alguma coisa um dia, mas se você não tiver Jesus na tua vida, um dia você só vai ser, só foi. Você não vai continuar sendo, mas se você quer continuar sendo, se agarre com esta palavra. Oh, amai canto. Quem quer viver eternamente, levante a mão. Levante. Oh, tem gente que não levanta, é tão ruim, não consegue nem levantar a mão. Nem quando faz promessa. Jesus amado, se você não quer, você está perdendo. Aleluia. A grande mensagem do Evangelho